Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais este momento de reflexão. Meu nome é Reinaldo, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Nesse mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, nós estamos estudando o livro de Josué. Hoje vamos tratar do capítulo 22, que fala das duas tribos e meia, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Apesar de nada separarem das demais tribos de Israel, exceto o Rio Jordão, o capítulo 22 é dedicado exclusivamente a essas duas tribos e meia, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 22 de Josué, vemos a despedida de Josué da milícia dessas tribos, do acampamento de Israel. Após eles terem servido como tropas auxiliares em todas as guerras de Canaã, eles retornaram para o seu próprio país. No versículo 10, após voltarem à sua terra, eles construíram às margens do Rio Jordão um altar como um sinal de comunhão com a terra de Israel. Do versículo 11 ao versículo 20, trata da ofensa que o restante das tribos de Israel sentiram diante da construção desse altar. Então, a tribo envia o sacerdote Finéias junto com os chefes da casa de Israel para confrontá-los, com uma mensagem de repúdio e advertência, com a intenção de combater contra eles. Do versículo 21 até o versículo 29, apresenta-se a justificativa dessas tribos perante o sacerdote Finéias e os chefes de Israel, que a única intenção não era ofender a Deus, mas ao contrário, apenas a vontade de viver a unidade com o povo de Israel. Finalmente, no restante do capítulo, vemos a gratidão, a alegria e a satisfação do sacerdote Finéias com a justificativa apresentada por essas tribos. Ouçamos a leitura do capítulo 31 até o capítulo do versículo 31 ao versículo 33. Então, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: Reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com tudo isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles, para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Sabe qual é o ponto principal da leitura de hoje, meus irmãos? Que não havia culpados. Pelo contrário, aqueles que inicialmente foram julgados e condenados foram inocentados e elogiados no final. Portanto, meus irmãos, não criemos julgamentos precipitados ao nosso próximo. Pelo contrário, procuramos viver a unidade em nossa comunidade. Precisamos compreender que as dores, as lutas e as dificuldades do outro também se tornam responsabilidade nossa. E quando compreendemos verdadeiramente o mistério desta graça, a vitória e a conquista de nossos irmãos também se tornam vitórias nossas. Que Deus nos abençoe e nos conceda hoje e sempre a graça de não vivermos no julgamento, mas vivermos na unidade. Que Deus nos abençoe.